Achou que eu não ia aparecer aqui de novo, né? Achou errado, otário! Seja muito bem-vindo ao canal Vem Ver e ao quadro novo Sensum Fidelium. É muito bom estar de novo aqui com vocês, depois desse hiato do meu último quadro. Um ano novo, um ano com inúmeras novidades, inúmeros projetos, inclusive no nosso Instagram. Então, em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo o nosso Instagram. Vai lá no aplicativo, segue a nossa conta, a gente vai estar com várias lives, várias informações e coisas novas para vocês. E em breve, um grande sorteio com algumas brincadeiras, novidades que a gente vai revelar. O objetivo desse quadro do Sensum Fidelium, ou seja, senso de fé, é que a gente possa compartilhar coisas sobre a nossa fé de uma maneira um pouco leve, uma maneira de reflexão e com ferramentas que nós mesmos podemos dar, entregar de alguma maneira, seja nos outros quadros, seja o João Vitor com o quadro dele em que ele usa a Sagrada Escritura, seja no Entre Letras e Tons, que você pode pegar algumas dicas de livros, ou seja só acompanhando esse quadro aqui. Vocês vão notar que todos os quadros novos que vão ser lançados esse ano, eles se completam, eles têm um objetivo em comum, e se você acompanhar todos, tenho certeza que, por obra do Espírito Santo, e não minha, nem do João, você será enriquecido. Para a gente começar de uma boa maneira, eu vim apresentar para vocês uma dica de leitura. Esse não é o Entre Letras e Tons, mas a gente vai usar muito esse livro. Hoje nós vamos falar sobre 3 capítulos inteiros dele, que é o Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Eu já falei sobre esse livro, salvo engano, no vídeo em que eu falo sobre Santo Inácio de Loyola. Foi um livro muito importante para a conversão de Santo Inácio e é muito importante para a conversão de muitas e muitas pessoas. É muito importante para o catolicismo em si, principalmente para coléricos. E eu, como um bom colérico, tenho esse livro sempre comigo. Recomendo também que você tenha, se for da sua alçada, se for da sua capacidade financeira, uma versão de bolso. Por que eu recomendo isso? Bom, eu particularmente gosto de marcar os meus livros, de deixar tudo marcado, anotado, e essa versão aqui, que é um pouco maior, é a versão que eu tenho em casa, no meu oratório, na minha escrivaninha, em que eu marco ela por completo, né? Vocês podem ver aqui que tem bastante marcação, tem alguns post-its aqui, etc. Então é uma versão que eu leio, estudo, medito com mais calma. Já a versão de bolsa, essa versão aqui é até nova, tá bonitinha, tem fitinha da Ave Maria, e tem uma também, salvo engano, é da Vozes, que completa a versão da Seleta de Orações. É uma versão que você pode ir no carro, no ônibus, abrir, ler um pouco, fazer uma meditação mais pessoal, sem marcar nada, só mentalizar e espiritualizar a passagem que você está lendo de Imitação de Cristo. Então, eu recomendo. Eu gosto muito dessa maior aqui, vocês vão perceber mais adiante no vídeo, porque ela vem com reflexões e orações de São Francisco de Sales, outro colérico. E as reflexões de São Francisco são muito, muito, muito boas. Para a gente começar, então, nós vamos para o capítulo 1 de Imitação de Cristo. Voltando um pouquinho ao que eu falei, São Francisco de Sales é um colérico, mas ele tem um livro chamado Filoteia, que é super recomendado para melancólicos. Então, caso você seja melancólico e esteja assistindo esse vídeo, em primeiro lugar, meus pêsames, em segundo, Filoteia é um bom um bom livro para você ler. Então, voltando aqui para Imitação de Cristo, no livro 1 de Imitação de Cristo, ele traz avisos úteis para a vida espiritual. Ora, a vida espiritual é crucial para o católico. Que católico quer ser católico sem ter uma vida espiritual? Que católico quer ser santo sem rezar? Não é mesmo? É aquela coisa das moradas, né? Não sei vocês, não sei em que morada vocês estão, eu estou fora do castelo, mas a gente tem o objetivo de alcançar moradas, esse caminho de perfeição, esse caminho de vida espiritual, ele começa dentro de nós, começa em nós mesmos. Então no capítulo 1 ele já fala da imitação de Cristo e do desprezo de todas as vaidades do mundo. Ele começa dizendo que quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo precisa conformar a vida de Cristo à sua própria vida. Ora, Tomás de Kempis está nos trazendo uma reflexão do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23, em que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo?
Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus está sendo muito claro aqui. O meu caminho é um caminho de sofrimento. O meu caminho é um caminho de renúncia. O meu caminho é um caminho de perfeição. E nós, imperfeitos que somos, temos que nos podar. Temos que mudar o nosso instinto, mudar a nossa maneira de viver. Isso é para todo mundo. Daquele que se considera o mais santo e daquele que se considera o maior pecador. Daquele que rouba a balinha da tia, daquele que mata alguém, daquele que nem uma mentira quase conta. É preciso renunciar às nossas vontades, renunciar à vida que a gente vive, renunciar à pessoa que nós somos todo dia. Esse é o nosso chamado à conversão. Renunciar a nós mesmos e seguir a Cristo. Para isso a gente precisa se abster de toda a vaidade. Em um outro livro que eu li, não lembro se foi do Cura d'Ars, mas em algum dos livros eu acredito que do Royo Marim, ele diz que a vida cristã, a vida espiritual, a vida pessoal com Cristo, ela se compreende em 2 desprezos, o de si mesmo e o do mundo. É isso que Jesus nos pede aqui. Renuncie a si mesmo, tome tua cruz e me siga. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos pede isso. Jesus nos ordena isso. É uma condição para segui-lo. Então Tomás de Kempis ele vai trazer muito bem aqui já no primeiro capítulo. Que te aproveita ficar discutindo sobre a Santíssima Trindade, se não é humilde, desagradando assim essa própria Santíssima Trindade. Ou seja, que reflexão ele quer nos trazer? De que adianta a gente estudar? Eu particularmente pego isso para mim. Eu estudo muito, eu estou sempre lendo, comprando livros e fazendo de tudo para melhorar o meu intelecto, mas de que vai adiantar isso se eu não trouxer isso para minha vida? É muito bom a gente estudar, a gente seguir, a gente fazer, a gente servir. A gente lembra daquela passagem de Marta e Maria, né? Para quem não lembrar dessa passagem, vamos fazer um vídeo ainda sobre ela. Mas Marta estava servindo a Cristo e Maria estava aos seus pés contemplando. Os 2 trabalhos são dignos, mas é importante que a gente faça os 2. Esteja ali, às vezes, contemplando um pouco mais, às vezes servindo um pouco mais. Beber um pouco d'água, hidrate-se. Tem um trecho aqui, então, que Tomás de Kempis vai falar sobre desprender-se das vaidades. Então ele vem nos dizer o que é vaidade. E eu vou ler pra gente. Vaidade é, pois, buscar riquezas perecedoras e confiar nelas, ou seja, as riquezas do mundo, as coisas que vão embora. Vaidade é também ambicionar honras e desejar posição elevada. Não foi Jesus Cristo que disse, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último? Vaidade, seguir os apetites da carne e desejar aquilo pelo que depois serás gravemente castigado. A nossa tendência ao pecado. Quantas vezes a gente conseguiu dizer não ao pecado? Vaidade, desejar longa vida e, entretanto, descuidar-se de que seja boa. Ora, eu quero viver até os 80, até os 90. Mas o que adianta viver até os 80, 90 errado? Viver de maneira mundana, viver sem fazer a vontade de Deus? Tem uma parte de uma música da banda Terra da Cruz, chamada Sabe a Loucura, em que o cantor vai dizer assim, a letra da música diz: não permitas que eu abandone o teu amor, que minha vida diga que eu te amo, ou seja, que minha vida diga que eu amo você, ou faça que eu morra e não cause a ti mais dor. Então, para nós, para o verdadeiro cristão, é melhor morrer do que causar mais dor a Cristo vivendo no pecado, vivendo errado. Então não adianta a gente só desejar uma longa vida, tem que desejar uma vida com Cristo, uma vida de renúncia e de seguir a Cristo. Vaidade, só atender a vida presente sem providenciar para o futuro, ou seja, vaidade só atender o agora. Claro, Santa Teresinha vai dizer, só tenho o hoje para amar. Exatamente isso, ter o hoje para amar. Ter o hoje para qualquer outra coisa não vale. Você se prender no hoje, no pecado, em outras coisas, sem se preocupar na vida futura, ou seja, vida eterna, nada de vida passada ou vida, coisa aqui de espírita, não. É o que a gente tem aqui, a vida eterna, a vida no céu. Se prender ao que a gente vive hoje, no pecado, sem pensar na vida eterna. Aquela ideia louca que eu já falei em outro vídeo das pessoas que acham que é idiota ser cristão, que é coisa de bitolado. Gente, não é. E ainda que fosse sofrido, como é sofrido, ser cristão, o que são 80, 90, 100 anos de sofrimento aqui comparado à vida eterna que a gente vai ter no céu depois? Vaidade, amar o que passa tão rapidamente e não buscar pressuroso a felicidade que sempre dura. No capítulo 2, Tomás de Kempis vai falar sobre o desprezo a si mesmo. Ora, ele já falou sobre a vaidade, sobre o desprezo às coisas do mundo, e agora ele vai falar sobre o desprezo de si mesmo. Do humilde pensar de si mesmo, pensar em si de maneira humilde, pensar em si de maneira a desprezar a si próprio.
Entenda, como desprezar a si próprio, não falo para você se diminuir. Você que é melancólico, tá assistindo esse vídeo, sabe? Tem essa tendência a achar que você não vale nada no mundo. Não, você vale muito, tá? Fique tranquilo quanto a isso. O desprezo de si próprio não é achar que você não vale nada. Você vale um Deus crucificado. O desprezo de si próprio é saber que as suas forças estão em Cristo. É poder dizer como São Paulo disse, eu vivo repetindo isso, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Como eu e o João, ele diz várias vezes, tenho certeza que nos vídeos dele ele vai dizer, se alguma coisa de boa sai daqui disso que eu estou fazendo, é Deus. Se é ruim, sou eu. É saber dizer isso, é saber que eu faço o bem de maneira ruim. Porque eu não posso fazer o bem de maneira perfeita, porque só Deus é perfeito. Então eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, como também diz São Paulo. Tem uma parte aqui que é muito interessante, que Tomás de Kempis traz, e eu gostaria de lê-la de maneira integral, porque nada que eu diga vai sair melhor do que ele diz. Então ele diz, não há melhor e mais útil estudo que conhecer-se perfeitamente e desprezar a si mesmo. Ora, os antigos já diziam, conhece-te a ti mesmo. E o Tomás de Kempis acrescenta, despreze-se a si mesmo. Ter-se por nada e pensar sempre bem e favoravelmente dos outros, prova é de grande sabedoria e perfeição. Amiguinho, tem uma música do Bruno Camurati chamada Falar Mal. Faz o exame de consciência agora. Tá falando mal de alguém? Tá pensando mal de alguém? Tá com raiva ou rancor de alguém? Viu o pecado do seu irmão? Ou descobriu que seu irmão pecou, seu próximo pecou? Por favor, me diga como é ser tão santo quanto você é. Ou melhor, continue como diz Tomás de Kempis. Ainda quando vejas alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso te deve julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás perseverar no bem. Nós todos somos fracos, mas a ninguém deves considerar mais fraco que a ti mesmo. Aqui vem um pouco da riqueza de imitação de Cristo vir com reflexões e orações de Francisco de Sales, porque aqui ele conta uma história muito interessante sobre o Frei Rufino, que foi um frei que teve uma visão de que São Francisco teria, acredito que seja São Francisco de Sales, não tenho certeza, ou então seja São Francisco de Assis, não tenho certeza. Acredito que seja São Francisco de Assis, não conheço a história, depois eu pergunto pro palestrinha, porque ele vai saber. Então, é São Francisco de Assis. Então deixa eu voltar. Então, aqui vai dizer que o devoto Frei Rufino, o frei que teve uma grande visão sobre até onde chegaria a glória de São Francisco de Assis, certa vez fez a São Francisco de Assis a seguinte pergunta: meu caro pai, eu vos suplico dizer-me na verdade que opinião tendes de vós mesmo. Ou seja, perguntou a São Francisco de Assis qual opinião São Francisco de Assis tinha sobre si próprio. E São Francisco de Assis diz: na verdade, eu me considero o maior pecador do mundo e aquele que menos serve a Nosso Senhor. Aí o Frei Rufino diz para ele: como você pode dizer isso de verdade e com consciência limpa, uma vez que muitos outros, como a gente pode claramente ver, cometem pecados mais graves, pecados dos quais, graças a Deus, o Senhor está isento? Aí São Francisco de Assis responde: se Deus tivesse favorecido esses outros, os quais falas, com tanta misericórdia como me favoreceu, estou certo de que, por maus que sejam agora, eles teriam sido muito mais reconhecidos pelos dons de Deus do que eu, e o serviriam muito melhor do que eu. E se meu Deus me abandonasse, eu cometeria mais maldades do que nenhum outro. Assim nós temos que olhar também para nós mesmos, sabendo que nós todos somos fracos, mas ninguém é mais fraco do que eu mesmo. Sério, hidratem-se. E por fim, para finalizar com o capítulo 3, em que Tomás de Kempis nos traz os ensinamentos da verdade, ele vai trazer para a gente dois princípios importantíssimos. O primeiro, o princípio do recolhimento e da simplicidade de coração. Ele vai dizer o seguinte: quanto mais recolhido for cada um e mais simples de coração, tanto mais sublimes coisas entenderá sem esforço,
porque do alto recebe a luz da inteligência. Aqui a gente vê como foi a influência de Tomás de Kempis para Tomás de Aquino. Como foi a influência de Tomás de Kempis para Inácio de Loyola. Para quem conhece a história de Inácio de Loyola, leu o livro que a gente recomendou lá no Entre Letras e Tons, da Orignac, lembra que Inácio de Loyola era muito recolhido, era simples de coração e por isso, antes mesmo de estudar teologia, Jesus vinha visitá-lo em seu íntimo e ensinar as verdades de fé para ele. E aí Santo Inácio de Loyola cunha uma frase incrível que vocês lembrarão a partir desta frase que Tomás de Kempis nos traz. Que mais rude combate haverá do que procurar vencer-se a si mesmo. Nos lembra também de Santo Inácio, que nos traz essa frase em cunho. Não há mais bela vitória a ser alcançada, ou a mais bela vitória que se pode alcançar é a vitória sobre si mesmo. Porque somos nós, são as nossas vontades, são os nossos ímpetos, são as nossas tentações vindas por nós mesmos que nos levam ao pecado. Exorcistas vão dizer que as tentações podem vir do demônio ou de nós mesmos. Quando nós já estamos no vício, no pecado, banhando-se na lama, não é necessário que o demônio venha nos deixar o pecado enfeitado. Nós já enfeitamos o pecado por si, nós nos tentamos. Então a mais bela vitória que podemos alcançar é a vitória sobre nós mesmos. E aqui ele vai trazer qual é a verdadeira sabedoria deste mundo, qual a verdadeira sabedoria do cristão. Ele diz que verdadeiramente sábio é aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à sua própria vontade. Nos trazendo de novo ao momento bíblico, quando Jesus nos diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Em outras palavras, são aqueles que renunciam a si mesmo, tomam sua cruz de cada dia e me seguem. Irmãos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a morte nos é tão próxima, a morte nos é tão familiar, nos toma rostos queridos e amáveis, nesse momento em que o desespero toma conta de todos nós, a gente tenta inúmeros métodos, inúmeras formas, porque o desconhecido nos assombra em forma de morte. Nós podemos fazer essa reflexão de nós mesmos. Por que temos medo dessa morte, uma grande amiga, uma passagem para que podemos ver a Deus? Estamos verdadeiramente vivendo como Cristo quer que nós vivamos? Ele, Senhor de todo o universo, que nos deixou esse regramento simples. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Estamos querendo salvar a vida eterna ou salvar a vida terrena? Quem somos nós? O que podemos fazer? O que temos feito? Para finalizar, a gente fica com essa reflexão perfeita de Jesus Cristo. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Passar álcool é importante, né, gente? Estamos em pandemia, coronavírus. Você pode ir pro... Gente, é sério, se hidrata. Pela última vez, se hidrata. Tá muito quente. Enfim, para você que assistiu esse vídeo e chegou até o final, ainda usaremos mais para frente o Imitação de Cristo. Vocês podem adquirir esse livro de Imitação de Cristo na editora e livraria, na livraria, não editora, na livraria Mater Dei, cujo link está aparecendo aqui no vídeo, tá? Essa é a versão com reflexões e orações São Francisco de Sales da Vozes, mas lá vocês vão poder encontrar outras versões, tem a Imitação de Cristo da Martin Claret, da Quadrante, Vozes de Bolso, enfim, vocês vão poder encontrar a Imitação de Cristo para o gosto que você preferir. Versões de bolso também sempre são bem-vindas, caso você possa, para poder levar consigo. Você também vai adquirir outros livros lá, você pode dar uma surfada na internet, dar uma bisbilhotada lá na livraria. Ela é muito boa, tem muitos títulos interessantes que nós vamos trazer ainda nos próximos vídeos. Para a gente poder encerrar hoje, vamos encerrar com a oração final que nós vamos fazer em honra a São José, porque estamos no ano de São José. Não vou dar spoiler, mas já dando, em breve teremos conteúdo sobre São José no canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ó Deus, que com inefável providência vos dignastes eleger São José, esposo de vossa Santíssima Mãe, fazei que mereçamos ter no céu a intercessão daquele que veneramos na terra. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.